Olá, começa agora o workshop da Escola Imperatriz Rio Pretense. Quero informar que estamos aqui fazendo com toda a segurança no processo da pandemia, estamos usando máscara, estamos higienizando as mãos como deve ser corretamente e peço que tudo isso vai passar e que vamos conseguir chegar lá na frente abraçando e beijando. Espero desse workshop estar abraçando vocês todos pessoalmente, para que a gente possa estar interagindo melhor do que estar fazendo uma aula virtual, ok? Então vamos começar a aula, vamos começar pelo seguinte: nós estamos no segundo workshop da Escola Imperatriz Rio Pretense, ok? Esse é um projeto do Nelson Seixas, um projeto 2020 Nelson Seixas, projeto Sambadania. É um projeto carnavalesco direcionado a confecções de fantasias de rainha, musa e princesa. Nós aqui vamos direcionar uma fantasia para que denomina as três, musa, rainha e princesa, ok? É um projeto contemplado pelo Prêmio Nelson Seixas 2020, que a cidade de São José do Rio Preto contemplou a Escola Imperatriz Rio Pretense, ok? Então, dando início à nossa aula, eu vou tirar a máscara, tá? Com toda a segurança, para que a gente possa interagir melhor. Dando início à aula, que eu parei na primeira aula, nós estávamos fazendo a parte do peito da fantasia, ok? Essa fantasia, ela foi direcionada no arame, ok? Do zero no arame, fizemos a forração e dá a sequência do projeto, que é o acabamento feito em acetatos, em pedras, em strass, em galão, ok? Todo um material processado e feito aqui que eu ensinei na primeira aula. Dando sequência da primeira aula, a nossa segunda aula, eu vou ensinar vocês a fazer essa peça, que é a parte de baixo que cobre um pouco da barriga, ok? E o acabamento. E também vou ensinar a fazer o acabamento do costeiro, que é esse material, que ele é colocado para dar acabamento no costeiro. E também uma parte que nós vamos fazer, que já está o molde pronto, que é essa peça aqui, ó, que eu direcionei a vocês na primeira aula, que nós vamos fazer, que é o acabamento da cintura, tá? Hoje eu vou explicar a vocês a fazer essa peça, ok? Dando sequência da primeira aula, dando sequência ao peito, direcionado ao sutiã da fantasia, ok? E no final eu vou mostrar a fantasia completa, tá? Terminando a fantasia completa com toda a indumentária do corpo feita e acabamento simples, material simples, luxuoso, que você pode estar adquirindo nas grandes lojas de carnaval ou nos grandes armarinhos, ok? Um material simples que dá para você fazer fantasias luxuosas, maravilhosas, ok? Então é isso que nós vamos fazer agora. Olha que peça linda, não é uma peça de ombro, é uma peça da cintura, tá? Da cintura da rainha de bateria da Escola Imperatriz Rio Pretense, ok? Vamos lá, eu sou Osmar Rocha, carnavalesco e aderecista, e estamos aqui para fazer essa aula, esse workshop da Escola Imperatriz Rio Pretense. Vamos lá então? Vamos lá, ok. Vamos começar a fazer. Primeiramente, como eu expliquei para vocês, é feito o molde, tá? O molde ele é tirado na própria peça, que você pega na fantasias, você faz o molde, forração, você pega um papel cartonado e faz o molde. Ou você também pode pegar o papel dublado, no caso o tecido dublado, que a forração é verde, porque a fantasia está sendo feita em verde, branco e dourado, para que a gente possa estar dando o acabamento e o fundo da fantasia ficando em verde, ok? Para você ter um fino acabamento, tá? O processo de você forrar na mesma cor da fantasia é para isso, é para você ter no final um fino acabamento, ok? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês agora o material que nós vamos usar. Nós vamos usar um material que seria aljofra dourada, ok? Aljofra dourada. Nós vamos usar o fio de strass, número 28. Nós vamos usar a lantejoula nacarada branca, 8 milímetros, ok? Vamos usar também a lantejoula prata nacarada, 8 milímetros, ok? Vamos usar galão dourado, porque o galão dourado é o galão que vai dar esse acabamento do meio, ok? Esse acabamento final no meio, porque a fantasia está sendo elaborada em cima também de galão, porque o galão é, no caso, um material simples e bonito de ser usado. Se você souber assessorar ele legal com as pedrarias e com o strass, ele fica com um fino acabamento, ok? E temos também
nós vamos usar o chanton, que tem o nome de chanton, mas a gente conhece como pedras, tá? Pedras douradas, no tamanho 30 mm, tá? 30 milímetros. Vamos usar também o chanton, que seria pedra verde média, num tamanho médio aí de 6 a 5 milímetros, ok? E vamos usar a pedra prata pequena, que esse é o material que nós vamos usar para fazer essas belas peças e terminar fantasias da princesa, da musa e da rainha de bateria da Escola Imperatriz Rio Pretense. Lembrando que é um projeto, tá? Esse projeto ele foi contemplado pelo Nelson Seixas, 2020, na cidade de São José do Rio Preto, tá? E a Escola Imperatriz foi contemplada e estamos aí para fazer essas aulas virtual e esperamos logo, logo fazer essas aulas presencial, ok? Vamos começar então a fazer, como eu deixei na outra aula, o processo de acabamento. Essas peças, tá vendo? A hora que você põe o sutiã, a hora que a rainha coloca, ele vai ficar dessa forma na barriga, tá? O acabamento aqui na barriga. Esse acabamento vai ser feito na seguinte forma. Você vai pegar um pedaço de tecido, no caso a lanquinha, a lãzinha, que você vai cortar em tiras, e vamos pegar o chanton dourado, o chanton verde, e vamos pegar o chanton prata, tá? Esse processo ele é feito da seguinte forma. Vamos usar também o strass. Esse processo ele é feito da seguinte forma. Você vai pegar o chanton dourado, vai pegar a sua cola quente e fazer o processo de colagem. A colagem vai funcionar da seguinte forma. Primeira dourada, ok? Primeira dourada. Nós lembrando que nós estamos fazendo esse acabamento, tá? Essa pedra simples vai se tornar nessa pedra mais acabada, mais elaborada, que seria uma pedra de um departamento, um artigo de luxo. Aí nós vamos pegar a pedra verde, vamos aplicar em cima da pedra dourada, que vai se transformando em mais ou menos uma peça em 3D, ok? Para você ter um visual de brilho e na junção do foco, depois final, você vai ter a junção de 3 cores numa peça só, ok? Então vamos lá, dar acabamento agora com a peça pequena, que seria o prata em cima do verde. Que aí você tem esse visual, ok? Estamos lá, quase no caminho já, ó. Olha que diferença que dá a pedra, num simples acabamento que você joga um chanton dourado, você dando acabamento com outras 2 pedras em cima, você tem um acabamento perfeito e luxuoso. E para finalizar, nós vamos pegar o strass, tá? Eu estou usando o strass de cristal com acabamento em peças laminadas do lado dourado, ok? Porque a fantasia denomina dourado, ouro, prata e verde, correto? Agora nós vamos usar o strass, dando acabamento lateral na peça, ó, dando um fino acabamento no chanton dourado, ok? Não esquecendo que nós estamos usando um revólver com cola quente, tá? Esse material, esta cola, ela é quente e ela queima, ok? Então vocês têm que tomar todo cuidado no manuseio da cola, porque a cola ela queima e pode dar queimadura de 3º grau, correto? Então vocês têm que tomar muito cuidado, lembrando que crianças não podem estar brincando com esse revólver, porque a cola quente, além da eletricidade, ele também esquenta o silicone e faça com que a cola queima, tá? Então toma todo cuidado aí na hora do manuseio da cola quente. Você também pode estar fazendo esse processo com cola de silicone líquida, que seria esse processo aqui, ó, cola de silicone líquida. Só que eu prefiro a quente porque a quente ela adere mais rápido e o teu serviço fica mais prático e mais rápido. A líquida já é mais demorado o processo, tá? Então você vai ter um trabalho mais lento e mais paciencioso, correto? Então vamos lá. Fazendo isso aqui, eu vou fazer umas 2 ou 3 pedras para que vocês reafirmem. Vou colocar essa que já está pronta aqui, correto? E fazer uma terceira para que vocês venham entender o processo como é feito, tá? Para que a gente possa elaborar legal e vocês poderem estar praticando isso em casa, fazendo a sua fantasia,
Lembrando que eu sou carnavalesco e sou aderecista. E lembrando que um carnavalesco numa escola de samba, ele tem o processo do quê? De agilizar a escola de samba desde a formação do pensamento, do enredo da escola, até o último carro alegórico na avenida, até a colocação do último destaque na avenida, tá? Esse é o processo de um carnavalesco, ele faz parte de uma escola de samba ao todo, tá? Ele envolve um processo aí de uma escola grande de 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, tá? E numa escola pequena, um envolvimento de 1 a 300, a 400, a 500 componentes. No caso, a nossa escola é uma escola média, nós temos envolvimento aí de 1 a 300 a 400 componentes, ok? Lembrando vocês que o aderecista também é o braço direito do barracão e do carnavalesco, né? Porque é feito figurino e, através disso, o aderecista vai desenvolver as peças. Essas peças que eu, como carnavalesco, estou passando para vocês, fazendo para vocês, o aderecista estaria ensinando num barracão de escola de samba e dando perfeição ao acabamento das fantasias, ok? Vamos lá, vamos montar mais uma, para vocês terem noção e certeza de que o processo é bem feito e que é fácil de fazer. Lembrando que você vai pegar a pedra dourada, colocar cola na base dela embaixo e aplicar no tecido, correto? Você vai pegar a pedra verde e aplicar sobre a pedra dourada. Ó, simples, fácil, tá? Você já tem um belo visual que seria o verde e o ouro. E lembrando que a pedra prata termina dando acabamento em cima, um acabamento menor e dando um formato de pirâmide. Uma pirâmide arredondada, mas um formato pirâmide, tipo maior para o menor, focando as 3 cores e fazendo o prata, a junção do brilho prata, o verde e o ouro. E o strass, o acabamento final, e sem strass um carnavalesco não vive, né? Ele vive com fios de lantejoura, ele vive com aljofras, ele vive com galão, mas a hora que você põe o strass no acabamento, é simplesmente um acabamento luxuoso, um acabamento final, um acabamento de cristal. Você pode também estar usando um strass mais barato, seria um strass feito de, em vez de usar esse que eu estou usando de cristal, nós poderíamos estar usando o strass de plástico, tá? Também é um strass que dá um efeito legal, mas enfim, ele te dá um menos brilho, tá? Esse acabamento de cristal, ele já te dá um acabamento com foco de brilho de luz. Olha para você ter noção, um acabamento de como é feito, correto? Esse é o processo que nós fazemos para essa peça ter esse acabamento, tá? Que foi o acabamento que eu optei para fazer na barriga, para tampar um pouco da barriga, do abdômen, das bailarinas, tá, ok? Da musa, da rainha e da princesa, que é o acabamento que a gente depois faz o processo de costura e de colagem, correto? De costura e de colagem em cima para que ele tenha esse acabamento embaixo do peito, do acabamento do sutiã. Olha que acabamento bonito, tá? Esse fim de processo que eu expliquei, correto? Olha isso, você tem, vou te mostrar bem certinho para que você tenha a visão do acabamento, correto? Também eu optei para colocar essa peça que nós fizemos, correto? Também um acabamento tipo gargantilha, no ombro, no peito, aqui ó, no colo, tá? Acima do seio, no colo, para que você tenha o processo de gargantilha, tá? Essa gargantilha eu fixei ela com velcro, para que a gente tenha uma regulagem, correto? Uma regulagem com velcro. E fixei também, ó, ela com as próprias peças que nós fizemos agora, que eu ensinei vocês a acabar de fazer. Então essa peça vai ficar envolvendo o colo, tá? Todo o processo do peito oral da rainha, da princesa e da musa, num processo elaborado e acabado. No final da aula, do workshop, eu vou ensinar vocês a montar a fantasia, colocar a fantasia, e vou ensinar a fantasia todinha montada, tá? Para que vocês vejam ela pronta. Hoje já prometo nessa aula, segunda aula nossa, nós já estamos montando a peça e deixando ela certinha, direcionada, de que forma ela vai ficar na nossa rainha, na nossa musa e na nossa princesa de bateria.
Lembrando que as cores da Imperatriz Rio Pretense é verde e branco, tá? Então, essa peça foi denominada para a rainha na cor verde, branco e dourado, ok? Então, esse é o acabamento que eu acabei de explicar para vocês. Passando agora para um segundo momento, eu vou ensinar vocês a fazer uma peça, e essa peça, ela vai adornar o costeiro da rainha, tá? Seria essa peça que nós vamos ensinar a adornar o costeiro da rainha. No costeiro da rainha vai 4 peças dessa, ok? Como em uma padaria, eu já tenho algumas no forno pronta, tá? Mas vou ensinar vocês a fazer a peça inicial, tá? Começando pelo molde, ok? Então vamos lá. Esse processo é feito pelo molde, que você vai tirar num papel cartonado, correto? Esse molde no papel cartonado e depois forrado com tecido dublado. O tecido dublado é aquele tecido que tem a espuminha por baixo, correto? É um tecido mais encorpado, um tecido com brilho, com certo acetinado. Então você vai fazer o molde, tirando sempre o molde das peças que você quer fazer, correto? E depois dando acabamento. Aqui o molde, o processo cru, e ela depois de pronta vai ficar desta forma. Então agora eu vou ensinar vocês a deixar ela desta forma, que é a forma pronta e acabada, correto? Vamos lá. Nós vamos começar o processo em 3D também dessa peça, só que essa peça ela vai ser feita da seguinte forma. Primeiro vocês vão fazer o lateral todinho dela com os chantons na cor prata e na cor verde. Esses chantons, vou denominar como pedras, tá? Vamos pôr lá pedras, para que a gente não fique falando termos científicos aí para vocês, o nome dela que seria chanton. Chanton é isso aqui, tá vendo? São essas peças, que são as pedras que nós colocamos em 3D para fazer esse processo, correto? Então temos aqui 3 tons de cores, dourado, verde e prata, e mais o strass, correto? De cristal. Vamos usar esse mesmo material para fazer aqui. Só que aqui, em vez de nós usarmos o strass, nós vamos usar o galão, tá? O que é o galão? O galão é esse material que você compra, ele vem 15, 20, 30 metros, correto? Que você encontra nas casas especializadas e você pode estar também comprando e ornamentando nas cores que você queira estar usando na sua fantasia. Eu optei pelo prata, pelo dourado, correto? E comprei também esse que eu achei muito lindo no tom da fantasia que eu estou fazendo, que é o verde cítrico, tá? O verde limão, usando o acabamento em ouro, correto? Então vamos lá, que aqui nós vamos usar isso aqui no acabamento final, como se fosse o strass, nós vamos dar um acabamento com o galão. Vocês vão ver que é um acabamento que vai dar quase o mesmo efeito do strass, só que um acabamento mais amplo, um acabamento mais para deixar a peça um pouquinho mais larga, um pouco maior, correto? Vamos lá, vou ensinar vocês a fazer essa peça. Essa peça ela é feita da seguinte forma, tá? Nós vamos usar, começando, nós temos a ponta, esse aqui é em forma de gota, nós temos a ponta, essa ponta aqui, ó, tá? Nós vamos usar 3 peças, 3 pedras, começando por ela, correto? Então ela vai ser usada da seguinte forma. Você vai pegar a pedra verde e nós vamos estar colocando ela aqui, ó. Correto? Uma em sequência da outra. Ó, ok. Ok. Lembrando que toda vez e todo procedimento de cola de pedra, tá? Pedras acrílicas, pedras de cristal ou pedras que você usa o processo de cola quente, você tem que estar sempre adornando e apertando as peças, as pedras, para que a cola adere, tá? Para que a cola fique bem, para que a peça fique bem coladinha. Fazendo esse processo de início de 3, nós vamos começar agora a trabalhar o lateral, ó, dessa forma aqui, ó. Correto? Vamos lá. 1, 2, e vai um sequencial todo até o final da peça. Essa peça nós vamos lento a lento, devagar, fazendo uma a uma, para que vocês tenham visão e conhecimento de como ela é montada, correto? Então nós vamos lá. Primeiro nós vamos fazer todo o processo dela
de verde, correto? Fazendo lateral, todo o processo lateral, 1 a 1, correto? Vamos lá, assim, ó, pedra por pedra. Não é um processo, o processo de colagem é um processo mais rápido, tá? Do que você fazer o processo bordado. O processo bordado, ele te requer já uma certa destreza em costura, correto? Então, com o processo de cola, você pode estar, desde que você tenha uma perfeição em acabamento, você pode estar fazendo um processo também em cola, para que você não tenha que estar bordando, costurando, entendeu? Então, vamos lá. Lembrando que sempre aperta as pedras para que ela adere bem no material que você está colando, sendo ele liso ou poroso, correto? Porque o material poroso ele vai aderir mais. E no material liso você tem que dar uma certa pressão nele para que ele adere melhor o cristal, tá? Ou plástico que seja no tecido. Ó, lembrando que sempre apertando o chantum, apertando a pedra, para que ela venha fixar legal com a cola quente. Correto? Estamos lá, já estamos no centro aqui no meio. Vamos fazer o contorno. Lembrando vocês que essa peça é uma peça que vai dar acabamento no costeiro da rainha, correto? Lembrando a vocês que eu estou ensinando a vocês a fazer o bordado e como usar as pedras. E essa aula minha, ela vai ser mais teoria, mais teórica. E a questão do costeiro, essa aula não vai ser ensinada a fazer o costeiro, a plumagem, porque o costeiro e a plumagem, eu quero depois estar fazendo uma aula com vocês só de plumas, só de acabamento com plumas, ok? Então, essas aulas de workshop da Imperatriz e Pretência, eu vou ensinar vocês a como usar as pedras, as pedrarias, como está usando os strass, como está usando os galão, tá? De uma forma elaborada, e que no final você tem uma beleza, um acabamento na peça, ok? Ó, você está vendo como que fica o contorno? Ó. Contorno todinho. E vocês estão vendo também que não é um processo demorado, é um processo rápido, tá? Desde que você tenha conhecimento do material que você está usando e você faz uma elaboração de como você vai usar, o processo não é dificultoso, tá? É um processo legal de ser feito e prazeroso, né? Para gente que ama a mexer com carnaval, com artesanato, tá? Então isso é muito prazeroso. Ó, fechamos o ângulo, correto? Fechamos o ângulo com a pedra verde. Essa peça também, ela vai ter o acabamento 3D. Só que em vez da gente usar 3 pedras, nossa peça, nós vamos usar 2 só, correto? Se vocês percebem, aqui nós temos o prata sobre o verde, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora, a colocação da pedra prata em cima do verde, correto? Que é o processo, o segundo passo da peça. Vamos lá. Vamos pegar o chantum menorzinho, que seria a pedra menor, e vamos começar a fazer o processo 3D. Esse processo agora, ele é um processo que você tem que simplesmente estar colocando a cola em cima da pedra verde, no centro, tá? Então ele é um processo mais lento, desta forma, ó. Tá vendo? Você coloca e agora você vem com a pedra prata e aplica no centro, ó. Desta forma, ó. Então, esse processo, o segundo processo da peça, já é um processo mais lento, mas nada que não vá enriquecer sua peça lá no final e você olhar e falar, puta, foi eu que fiz. Escolas de samba e também nas pequenas escolas, correto? Ó, olha que processo legal. E você vai dando um outro visual para sua peça, para o seu acabamento, ó. Correto? Uma a uma, você vai deixando ela em visão 3D. Por que visão 3D? Visão 3D é uma visão que você vai ter, olhar do lado, e você vai ter um ângulo dela com brilhos direcionado a todos os lados, tá? A pedra sobre a pedra faz com que você tenha um visual legal. A hora que os refletores da avenida batem nas suas fantasias, ou de qualquer espaço, eventos que você tiver, deixa a fantasia com mais brilho, mais iluminada. E claro que, né,
nós que somos carnavalescos, ou qualquer rainha, musa ou princesa de carnaval, elas amam brilho, né? Elas querem realmente realçar a sua roupa e realçar seu samba, né? Apesar que quem faz uma rainha é o seu próprio samba, né? Samba de raiz, samba de chão. E a fantasia, ela vem apenas ilustrar todo aquele processo de samba de raiz. É uma coisa linda de se ver, né? Que o brasileiro e as brasileiras sabem fazer isso com muita compaixão, né? Vem de dentro mesmo da alma. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ó, estamos já no meio da peça, correto? Vamos, volta mais um pouco. Vamos lá, isso aqui acontece, que são as teias de aranha que a própria cola faz. A gente fala de teias de aranha. Essa cola de silicone, ela também serve para fazer isso, tá? Mas isso é uma outra sequência, uma outra aula. Você usa para estar fazendo babas, fazendo teias de aranha, uma festa de Halloween, correto? Dá para ser feito muita coisa que às vezes a gente desconhece como carnavalesco, o material que a gente tem na mão e as várias formas que ele pode ser transformado, né? Ó, sempre uma a uma. O prata sobre o branco, sobre o verde, desculpa, tá? O branco sobre o verde. Ó, vamos acabando. Esse processo é um processo simples, mas que requer também uma certa destreza em termos do quê? Porque a pedra prata, ela tem que ficar no centro, tá? No centro da pedra verde, para que você tenha o direcionamento de brilho, o verde refletindo no prata e reluzindo para fora da peça. Essa é a peça pronta com as pedras verde e prata sobre o tecido verde, ok? Agora nós vamos fazer o processo de galão. Nós vamos fazer o centro da peça, que nós vamos usar esse material, tá? Que é o galão dourado. Se vocês lembram, a peça pronta, ela tem o dourado no centro, correto? Que seria o acabamento de galão. A gente usa muito o galão para quê? Além de enriquecer a peça, é para que a peça você tenha um trabalho de acabamento cristalizado lateral, que são as pedras mais finas, e o galão dando acabamento no final, no centro, e deixando a peça com um belo acabamento também na cor que você deseja no centro. Correto? Vamos lá, fazer uns recortes aqui. Esse aqui eu já deixei ele colado central, tá? Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Correto? Ele vai ser feito, é claro, já foi colado do contrário, mas nada que você possa torcer ele e tá deixando em acabamento, ó. Então, o que acontece aqui? Aqui nós vamos fazer o acabamento central, que é a cola aqui. Ele vai ser colado aqui. E depois você coloca ele desta forma, ó. Passa a cola e você vai colar ele paralelo, tá? À pedra, do lado de dentro da peça. Por que paralelo, Osmar? Pelo seguinte, para você deixar o acabamento que você fez, porque senão o próprio galão tampa, tá vendo? Ó? O galão tampa, se você não levar ele adentro da peça e colocar paralelo, ó, correto? Ele vai tampar o trabalho bonito que você fez. Então vamos lá. O processo dele é dar acabamento, mas não estragar uma peça tão bonita que você fez, né? Então é esse cuidado que você tem que tomar. Sempre manusear o material da forma que ele pede para você manusear. Ó, ele tem um certo corte que você possa já estar encaixando ele certinho no encaixe das pedras, ó. Como se fosse o próprio acabamento e o molde contornando as pedras. Ó. Correto? Aqui joga um pouco mais para dentro. Essa peça está um pouco maior, então o que acontece? Você faz o corte. Fazendo com que ela encaixe certinho no finalzinho aqui, ó.
correto? Não é um trabalho difícil, mas ele requer uma certa destreza em termos de conhecimento do material, tá? Por isso que é bom você elaborar o material que você vai usar, para que você tenha sempre, no final, um acabamento bem feito, um acabamentinho perfeito. Ó, seria esse acabamento final, tá? Peça pronta e peça semi-acabada. Temos o meio aqui em verde ainda, não temos? Temos. Então nós vamos pegar o próprio galão e sobrepor, tá? Sobrepor ele no centro. Ó, aí você vai medir o que você precisa e você vai cortar ele. Eu vou sobrepor até o final para que ele dê um acabamento melhor. Então nós vamos cortar ele aqui e sobrepor ele do começo ao fim. Ó, desta forma. Vamos lá. Aqui nós fazemos esse processo. Você pode passar, se você for uma pessoa mais rápida, você passa a cola na peça inteira e você joga o galão por cima. Lembrando que a cola quente ela tem tempo, tá? Então se você demorar muito para pôr o produto em cima, o material que você queira dar acabamento, ela seca, tá? Ela seca e você perde todo o processo que você fez, tá? Então, lembrando que teria que estar colocando a cola de novo para que você venha colar o produto, o material que você queira. Ó, temos a peça pronta, correto? O que falta aqui, Osmar? Agora nós vamos fazer o quê? Dar o acabamento de galão prata por fora e vamos também colocar uma peça 3D, tá? Com a pedra ouro, verde e prata no centro da gota, correto? Vamos lá. Vamos fazer a pedra central, que é aquele processo que eu ensinei para vocês, que é esse processo aqui, ó, tá? Uma peça 3D que seria o ouro, o verde e o prata, correto? Uma após a outra, que eu não vou colocar essa que está pronta, porque eu vou fazer um a um para que vocês reafirmem, tá? O que eu acabei de ensinar no início, que é a peça montada, a peça uma sobre a outra. Você vai escolher o olho, o centro do olho, correto? Aqui, e vai fazer a colagem da pedra dourada. Pedra ouro. Certo? Demora um pouco, segura um pouco para que ela cole, porque você está colocando ela no material mais poroso, material mais grosso. Pega agora a pedra Chanton verde, sobre o Chanton a pedra dourada, correto? Vamos lá. Isso aqui, uma sobre a outra no centro. E vamos pôr a prata agora, correto? No centro da verde. Desta forma. Vamos lá. Aqui, assim. Aqui nós temos o acabamento agora, que é esta peça semi-pronta e essa peça nós estamos pronta, tá? Que agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar o acabamento em volta, que seria o galão prata, correto? Que nós temos ali. Para dar um bom acabamento, você vai também dar uma recortada na peça, desta forma, ó. Sempre contornando as lantejoulas ou as pedras, o chantum, para que você tenha um acabamento melhor, correto? Ó, desta forma. Se tem excesso de tecido que não está com brilho, você corta, você tira, para você ter um bom acabamento, deixando assim a peça mais uniforme, tá? Uma peça mais com um acabamento melhor. Vamos usar agora o galão prata, correto? Que é esse galão aqui. Nessa peça eu usei um galão mais largo. Essa peça eu tenho um galão mais estreito, mas nada impede de dar o mesmo acabamento, correto? Vamos lá. Ó. Aqui você vira a peça do avesso, dessa seguinte forma, correto? E você coloca o galão passando a cola por trás da peça, do lado avesso, tá, da peça. E você vai
colocar o galão também às avessas, tá? Que seria dessa seguinte forma aqui, ó. Desta forma, ó. Sempre colando bem no lateralzinho, para que você tenha, depois de colado, um acabamento melhor do outro lado. Correto? Ó. Desta forma. Vamos lá. Aqui. Correto? Vamos colocar uma cola, que é nosso bastão aqui terminou. Vamos lá. E o galão sempre contornando e dando acabamento. Porque essa peça do lado de trás, ela vai ser colada depois da peça que você vai montar, correto? No seu acabamento, no seu costeiro, na sua fantasia. Então, não há necessidade aqui de você fazer um processo fechar todo o processo, porque aqui vem uma forração, aqui vem um acabamento por cima. Então, não há necessidade de você fechar com brilho, totalmente de brilho. Porque normalmente você fecha na cor da peça, tá? O acabamento do fundo. Você vai fechar ele dando acabamento com plumas, com tecido verde, no caso nosso, seria o fechamento da peça. Correto? Vamos lá, deixa eu cortar aqui, no excesso. Sempre medindo para não ter desperdício de material, correto? Sempre fazendo com que você possa aproveitar o máximo do seu material, porque vocês sabem que o material de carnaval ele não é um material barato, tá? O custo é um custo elevado, então o máximo que você puder aproveitar e o máximo de criatividade que você puder ter no produto que você vai estar elaborando, fazendo, e de aproveitamento, isso é muito bom, porque você vai ver lá no final, você vai ter um rendimento financeiro, a sua fantasia ela não vai ficar tão cara, tá? Ela vai ser feita de uma forma de valores menores e com a qualidade e beleza das grandes e belas fantasias do Rio e São Paulo. Não é porque nós somos do interior que nós não temos a beleza e a qualidade das fantasias do Rio e São Paulo, correto? Ó, acabei o processo do avesso, você vai virar e você vai ter o visual que o galão vai te dar, tá? Que é o visual lateral de acabamento, ó. Você viu a peça pronta, ok? Essa eu tinha ela montada, correto? E acabei de ensinar vocês a montar esta peça, com os mesmos acabamentos, com o mesmo material. E essas peças depois vai ser aplicada no costeiro da fantasia, correto? E depois eu vou ensinar também a vocês como aplicar e aonde ela vai no costeiro. Para terminar esta peça aqui, ó, falta colocar o galão, mas isso já ensinei, já mostrei aqui como é feito, correto? Nós temos as 4 peças que vai ser colocada depois no costeiro e eu vou estar explicando para vocês para finalizar a fantasia no final da aula, correto? Vamos lá. E agora a tão esperada peça para ser feita é essa peça, que ela dá a impressão de ser uma peça de ombro, uma ombreira, mas não é uma ombreira. Ela vai ser usada na cintura da rainha, correto? De que forma, Osmar? De que forma? Bela, perfeita, vai ser um acabamento, tá vendo? Um acabamento de primeira, usando todo o material que já foi usado na fantasia inteira. Se vocês só analisar, vocês vão ver que tudo tem uma junção, tá? De cores, de começo, meio e fim. Tá? Para você ter no final da sua fantasia, você ter, olhar e ter aquelas sequências de coloração, tá? Não aquela coisa que você olha e dá aquela poluição visual, que você não vai saber o que você está vendo, o que você montou. Então isso é muito importante na formação de uma fantasia, tá? Que você vai começar desde o arame, correto? Na forração do arame, para que você tenha lá no final da sua fantasia um acabamento perfeito, um acabamento completo, correto? Vamos lá. Essa peça aqui nós vamos ser montada da seguinte forma. Como toda e qualquer peça,
nós temos que fazer um molde, correto? O molde da peça, ela é tirada. Se você não tem o dom e a destreza ou a doutrina de fazer desenhos, como eu sou um carnavalesco, mas não sou figurinista, tá? Que dentro do carnaval você tem meios e várias profissões que a escola de samba agrega no barracão, correto? Fazendo com que vários profissionais, desde o mais simples sapateiro até o coreógrafo, a parte teatral da coisa, tá? A parte ilusionista da coisa. Então, envolve muitos profissionais. Então, eu quero deixar um apelo também para que, além da aula, que a gente valorize mais, tá, o carnaval, valorize mais as escolas de samba e faça com que as escolas pequenas venham se transformar nas grandes escolas, porque elas são empresas, elas dão emprego, elas gera educação, tá? Ela gera uma série de coisas dentro de um barracão que quem vive e convive sabe dar o valor que um barracão, uma escola de samba merece, correto? Vamos voltar na aula aqui, sempre tirando e fazendo molde, ok? Esse é o molde já pronto que você faz. Se você não sabe desenhar, você pega o papel cartonado, deixa eu pegar uma aqui que eu tenho, você pega o papel cartonado e você vai direcionar o molde da peça. De que forma, Osmar? Dessa seguinte forma. Você pega a peça, coloca sobre o papel, correto? Você vai pegar um lápis ou uma caneta ou qualquer forma que você consiga fazer o molde e está riscando o molde da seguinte forma. Em cima, ó, da peça, tá vendo? Ó, você tem o processo de molde, que é o mesmo molde que o figurinista, claro que ele vai usar toda a sua inteligência para fazer manualmente, mas você que não tem a destreza do desenho, você faz o molde tirando o molde da própria peça, correto? Olha aqui, você tem o molde, aí você pega, recorta o molde, correto? E você vai chegar, ó, recorta o molde, correto? E você vai chegar no molde da fantasia, para fazer a ombreira, correto? Claro que isso sempre elaborando ângulos e formas. Então, como essa peça já está pronta, essa peça ela tem que estar na base reta, tá? Com arame reto para que você tira a forma exata do ângulo. Mas nada impede de que você tira também dessa forma, e sim, elaborando o quê? O risco um pouco mais aberto, tá? No corte. Em vez de você fazer rente à peça, você pode estar fazendo ela um pouco mais largo, tá? Tirando o molde um pouco mais afora do desenho, para que você tenha ela no ângulo correto, e é o que eu fiz aqui, correto? Nós temos o molde desta forma, ó, que ela venha e abraça a peça perfeitamente, correto? Para você não perder o molde das suas fantasias, eu tenho a mania de escrever molde cintura 2020 rainha, ok? E dou meu visto para que, sem sombra de dúvida, eu ter certeza de que foi eu que tirei o molde e ele fica na perfeição, correto? Esse é o molde. O segundo passo agora é nós fazermos a forração, correto? A forração é feita com tecido dublado que seria esse, ou um tecido de malha ou lãzinha, dessa forma, correto? Para que você possa estar forrando a sua peça. Eu optei por um tecido dublado com brilho. Por que com brilho? Porque na hora que nós estivermos dando o acabamento final da peça, o que acontece? Aqui, talvez no vídeo vocês não vão ver, mas no fundo das pedras tem uns pontos dourados, correto? Ó, nós temos uns pontos dourados, que isso parecendo, você vai falar, puta, Osmar, isso aí é insignificante, não vai dar para quase ver nada. Não, dá resultado sim. Por quê? Pode não dar resultado para quem é leigo e não vê, mas no olhar de um carnavalesco, ele vê tudo com profundidade, tá? Ele vê o começo, o início, o meio e fim, e algo mais que as pessoas que não entendam muito de fantasias veem, tá? Então esse é um processo, por quê? Aprendizagem de um carnavalesco. Faz com que
Eu não sou um carnavalesco que aprendi em sala de aula. Eu aprendi na prática, na teoria, tá? Aprendi tanto na teoria quanto na prática, ali, olhando, aprendendo, pegando a fantasia, destruindo a fantasia, vendo de que forma que ela é feita, para que a gente possa estar fazendo ela no nosso esquema, no nosso olhar, melhor do que ela foi projetada, tá? Então, isso é aprender na prática. Eu sou o carnavalesco que aprendo fazendo, que aprendo na prática, ok? Então vamos lá. Essa peça é um pouco mais demorada para ser feita, tá? Você tem que ter o mesmo acabamento, o mesmo respeito com a qualidade, o material e o processo que você está usando, tá? Ó, correto? É feito 2 camadas. Estamos quase acabando a 2ª camada. Ó. Faz o processo aqui de fechamento. Lembrando que sempre junto, apertando elas, ó, lateralzinho, para que elas fiquem. Acabou aqui, você faz o corte. Sempre dá uma coladinha no processo final. Correto? Dupla camada, temos dupla camada de lantejola branca, tá? Branca nacarada, branca leitosa. Correto? Agora, para dar um acabamento melhor, nós vamos jogar o strass, tá? Em cima, no meio, no centro da fileira da lantejola branca nacarada. Nós vamos, lembrando vocês, que fica uma ao lado da outra e nós temos o centro, tá? Uma lantejola, uma fileira de lantejola e a outra fileira de lantejola. Então, aonde vai entrar o strass? O strass vai entrar no centro, tá? Entre as duas lantejoulas, tá? 2 fileiras. Então, o strass ele vai vir aqui, ó, no acabamento central, ficando uma fileira de lantejola para o lado esquerdo e uma para o lado direito pós o strass, correto? Fazendo no mesmo processo, correto? Agora nós vamos usar o strass, que seria central. Ó. Você vai passar a cola no centro das lantejoulas, ó, correto? E nós vamos aplicar o strass dessa seguinte forma. Ó. O strass você sempre estica ele, porque ele tem a ferragem dele, então você pode colocar ele juntinho um do outro, ou tá abrindo ele e dando um espaço maior na colocação, tá, do strass. Correto? Vamos lá, sempre colocando a cola no centro e aplicando o strass. Correto? Ó. E você vai tendo esse acabamento, ó. Branco, prata, ouro, branco, ouro, prata, branco, correto? Vamos lá. E olha a beleza da peça, que peça linda que está se tornando. E lembrando que é o sequencial, né? O sequencial da fantasia. Aqui nós já estamos quase no final da fantasia, que é a parte baixa da fantasia, né? Que seria onde vai estar usando o maiô, o fio dental, a calcinha, o colã, tá? De que forma que a fantasia é elaborada. Essa nossa fantasia é feita com uma tanga, tá? No caso, uma calcinha tipo fio dental, que também ela já está semi-pronta ali e já está na fantasia colocada para que vocês venham depois com a fantasia pronta, ok? Vamos lá. Ó. Sempre colocando a cola no centro e ornamentando com o strass no centro. Da seguinte forma, ó. Correto? Ó. Não é difícil, é prático, é fácil, tá? Você tem um puta visual, um visual bonito, tá? Ó, olha que visual legal. E vamos para finalizar aqui com o strass. Vamos colocar mais um pouco de cola. Ó. Correto? Você faz o corte. Lembrando que para cortar strass, eu costumo usar tesoura, mas sempre tem alicatinhos, tá? Alicatinhos de corte. Então, que pegue o alicatinho de corte, porque se você usar tesoura, você pode ver que eu tenho 2 tesouras. Uma tesoura para corte de tecido e outra tesoura para corte de ferragem, tá? Mas o correto é você usar
aqueles alicatinhos de corte que você usa em bijuteria. Correto? Esse seria a melhor forma. Vamos lá. Ó, temos agora o strass, lantejoula prata, aljofre dourado, lantejoula nacarada branca e temos também o strass no centro e lantejoula nacarada branca. Agora, para finalizar este belo acabamento, nós vamos colocar de novo, tá, o aljofre dourado. Para quê? Para que ele dê acabamento, para finalizar esse tipo de acabamento que eu estou ensinando a vocês a fazer. Correto? O aljofre vai da seguinte forma agora. Ó. Ele vai contornando, vamos pôr cola de novo, ele vai contornando aqui, ó, a lantejoula leitosa. Ó, desta forma. E você põe e não esquece de pressionar. Ó. O processo, tá, do início ao fim é um só, correto? Então que fique bem claro para vocês que você aprendeu, a primeira aula, você aprendeu a colocação de cola e adornos, você vai usar para sempre na sua vida, tá? Que é o mesmo processo de colocação em todo e qualquer material usado para parte de fantasias de carnaval. Correto? Ó. Olha que peça linda. Estamos finalizando aqui. E depois eu vou explicar como fazer o centro, tá? Como nós já temos a peça pronta, eu vou ensinar vocês a colocar algumas pedras, tá? Para dar o acabamento. E vamos finalizar depois o workshop com a montagem, tá? Com a montagem da fantasia, correto? Para a gente finalizar esse processo de fantasias de rainha, musa e princesa de carnaval. Estamos quase acabando aqui. Agora nós vamos para a parte final aqui. Ó, lembrando que sempre colando a peça junto ao lado, paralelo à outra para dar o acabamento. Aqui você faz a medição e já faz o corte, correto? Para que senão não se atrapalhar no final. Faz o corte e faz o processo de cola. Ó. Colou. Correto? Temos aqui. Temos o acabamento da peça que vai ser usado para fazer a cintura da nossa rainha, musa ou princesa de carnaval. Correto? Olha aí que acabamento lindo. Lembrando vocês e mostrando a peça pronta que o final é isso aqui, correto? Vamos lá. Ó, olha aqui e olha aqui. Temos o acabamento, um acabamento que foi feito inicialmente aqui, correto? E aqui o mesmo acabamento. Agora eu vou ensinar vocês a colocar algumas pedras dessa em 3D e o processo final vocês sabem que até o fechamento é todo igual, tá? Sempre uma paralela à outra, sempre a pedra verde, depois a pedra branca em cima, para dar a função 3D, que é isso que eu vou ensinar para vocês. E finalizando, nós vamos acabar com o galão prata, que ele é colocado na peça por lado de fora. Vamos lá? Lembrando aqui, que aqui vocês vão usar agora a pedra verde, tá? Que nós temos essa pedra verde limão, que é uma pedra que eu optei para usar na fantasias da rainha, da musa e da princesa de carnaval, porque ela é uma pedra cítrica, tá? Então tá dando uma cor diferenciada na fantasia. Não vai ficar aquele verde escuro, aquele verde bandeira, aquele verde, não menosprezando os outros tons de verde, que são lindos. Mas para o carnaval de 2021, eu optei por fazer umas fantasias mais cítricas, umas fantasias mais elaboradas e mais iluminada, tá? E não esquecendo que é tendência, né? Tendência de carnaval e a tendência de brilho, tendência de luz. E você também, como carnavalesco, você tem que saber o horário que a sua escola vai desfilar para que você tenha intenção e saiba como usar as luzes, as pedras, as cores, os tecidos, enfim, saiba como usar o material na sua escola de samba,
melhor você aproveita a luz, tanto luz noturna, artificial, quanto luz natural, porque várias escolas desfilam com o sol nascendo, né? Então você tem que projetar a sua escola para a luz do sol. Então isso é muito importante, você ter essa noção de horário que a sua escola vai desfilar, de que horário a sua fantasia vai ser apresentada, o tema da fantasia sempre dentro do enredo, direcionada para que você não venha perder ponto, que você não venha fazer feio na avenida e ser desclassificado, né? Vamos lá, vou fazer só mais essas 3 pedrinhas, correto? Para que a gente possa estar finalizando essa peça. Aqui sempre acontece isso, às vezes não cabe, você dá sempre um empurrãozinho, uma ajeitadinha, vai ajeitando, ó, que no final ela encaixa. Olha lá, correto? Encaixou. Lembrando que esse processo ele é 3D, tá? Então você tem que pegar e jogar a pedrinha prata no centro, em cima, correto? Dessa seguinte forma, lembrando lá atrás que eu ensinei para vocês, que é colocar a gota no centro, ó, no centro da pedra verde, ó, e fazermos a colagem bem no centro da pedra verde com a pedra prata, tá? Para que você tenha a luminosidade maior, que seria o verde sobre o prata e refletindo, tá? Refletindo um brilho fluor, que seria várias cores junto. Ó, tipo 3D, tipo... o nome se dá várias formas, né? Mas eu costumo dizer 3D porque eu elaboro a pedra jogando o visual dela para fora, fazendo com que o visual dela ressalta um pouco mais do normal, do tamanho da lantejoula. Ó, correto? Aqui. Sempre no centro. Correto? Sim. Para finalizar, vou fazer mais 5 pedrinhas. Para a gente colocar o galão lateral. E depois, para eu finalizar esse workshop com a colocação e a montagem da fantasia. Vamos lá. Aqui. Lembrando a vocês que a Escola de Samba Imperatriz Rio Pretense, ela é um projeto contemplado, tá, pelo projeto Nelson Seixas 2020, que é um projeto elaborado na cidade de São José do Rio Preto. E lembrando que essas fantasias faz junção e menção a rainhas, musa e princesa de carnaval, correto? Então essa é a ideia do nosso projeto, chama-se Sambadania 2, um projeto denominado pela Escola de Samba Imperatriz Rio Pretense, que é Sambadania 2, correto? Essa é a peça que vocês depois vão fazer o processo até o fim, no mesmo processo de pedras, uma sobre a outra, e montando até fechamento final, que você vai ter ela no final, na seguinte forma, que seria isso aqui, correto? O acabamento agora, sempre o acabamento é feito depois da fantasia pronta, que seria esse acabamento em prata, tá vendo? Ó? Esse acabamento ele é feito na peça, porque você vai cobrir com o galão prata. O acabamento da peça seria colocado dessa seguinte forma, ó. Ele virado em cima da peça, tá? Para que você tenha um visual de frente e você não vê o material que você usou, que seria o arame, a forração, o tecido dublado, correto? Você tem ele dando acabamento. Eu vou fazer a colagem para vocês verem como é, mas lembrando que esse acabamento é feito depois da fantasia pronta, correto? Então, ele é feito assim, ó. Você vai passar cola aqui no lateral, ó, dessa forma, tá vendo? Ó? Tá? E o galão, ele é colocado em acabamento. Você pode usar galão, você pode usar N material, isso vai de acordo com o processo financeiro da sua escola, correto? Você pode também estar colocando aqui as aljofras, você pode estar colocando os strass, você pode estar colocando lantejoulas, correto? Então isso é de acordo com o que você tem financeiramente disponível, tá? Para estar fazendo a sua fantasia. Essa fantasia eu optei pelo galão, porque é feita de uma forma com que o galão venha complementar a fantasia.
E lembrando que sempre junção de cores, tá? Tons sobre tons, cores que você vai olhar e você vai encher os olhos e não vá fazer com que você tenha uma poluição visual, correto? Que às vezes você vê fantasia por aí com poluição visual. É aquela fantasia que você olha e você não define nada, você não define cores, você não define nome, você não define nada sobre nada, correto? Mas enfim, isso é de cada carnavalesco, correto? Vamos lá. E a gente tem que respeitar, porque a questão de conhecimento cultural e de gosto, né, todo mundo tem. Isso vai também da sua diretoria, isso vai também do seu enredo, para você estar elaborando a cor, estar elaborando nome de fantasias, enfim. Isso vai de cada enredo e de cada carnavalesco para a sua história, correto? Esse é o processo, tá? Então vamos lá, só para finalizar aqui. Ó, tá? Que você vai ter o acabamento. Esse mesmo acabamento é o mesmo acabamento que eu dei na peça depois de pronto, correto? Você pode verificar aqui, ó, que é um acabamento que você vai olhar e você não vê o material que você usou. Se você virar a peça do avesso, está todo aqui o material que foi usado, correto? Vocês veem, ó, eu estou com o tecido dublado e forração cartonado. Aqui, como a peça é aramada, aqui que eu fiz, aí que você vai usar a sua inteligência, tá? A sua inteligência e sua criação. Usando o próprio material, eu fiz a colagem do tecido dublado sobre o arame e sobre o tecido forrado, que você tem uma aderência melhor, que você não corre o risco de chuva, de água na avenida, que esse processo não vai deteriorar com o tempo e não vai, porque se você fizer no processo cartonado, o que você tem que fazer? Fazer a forração de tecido sobre o papel, para que se chover não deteriore o chapéu, correto? Lembrando vocês que todo o processo da aula, uma aula, projeto 1, projeto 2, tá? Nós estamos no projeto 2 do projeto Nelson Seixas, contemplado, Escola Imperatriz e Pretense foi contemplada pelo projeto Nelson Seixas 2020. Tá? E esse é um projeto elaborado pelo carnavalesco Osmar Rocha e pela Escola Imperatriz e Pretense. Nós fizemos esse processo em 2 aulas, eu ensinei a vocês. Passei alguma aprendizagem a vocês de como fazer os detalhes da fantasia, tipo busto, tipo barriga, correto? Foi tudo feito, explicando para vocês passo a passo de como colocar lantejoula, de como colocar os estrados, de como usar corretamente os galão para que não fique um trabalho muito feio, um trabalho muito pesado, correto? Fiz o processo de gargantilha, cabeça, correto? É um processo também de cabeça aramada, toda forrada e com acabamento no mesmo processo da roupa. Tá? Temos cabeça, o busto, um cobrimento de barriga, correto? E temos também a peça tão sonhada da fantasia, que é a ombreira, correto? Essa ombreira, ela foi feita agora na última aula, no último workshop que nós fizemos, que é essa aula que nós estamos apresentando, e feito o acabamento agora para vocês, uma peça montada, fantasia montada. Eu prometo para vocês que numa próxima aula, se Deus quiser, perante junto com a Imperatriz e o Pretense, nós vamos estar ensinando a fazer esse belo costeiro, correto? Esse costeiro que é feito com plumas de paisão, correto? E plumas de avestruz, tá bom? Nós estamos usando aqui cores nudes, cores neutras, para que a fantasia realça no verde cítrico e na cor ouro e na cor prata. Usamos o paisão, no caso aqui, na cor cru, na cor creme, na cor palha, nude, correto? E usamos branco com pigmentos de pontas em nude, em bege, correto? Para você dar a formação e complemento da fantasia. Lembrando vocês que esse projeto Sambadania 2 é um projeto contemplado e direcionado a confecções de fantasias de carnaval, correto? Para musa, rainhas e princesas de carnaval. Esse projeto é o projeto Sambadania 2 da Escola Imperatriz e o Pretense, que está sendo elaborado e projetado virtualmente para que vocês venham e aprendam a fazer um carnaval de interior, sim, São José do Rio Preto, mas com qualidade, acabamento, com boas peças, pedras e pedrarias, strass
e aljofras e galão, que são materiais básicos de uma quadra de escola de samba que você usa no dia a dia de uma quadra de escola de samba, correto? Espero vocês até a próxima aula. Se Deus quiser, estarei mostrando coisas novas, talvez como fazer uma baiana, talvez como montar esse belo costeiro, esse belo plumeiro, correto? Para que a gente possa estar mais vezes e muito mais junto com vocês. Espero que vocês se inscrevam no YouTube, dá o seu link, bota o joinha lá, tá? Para que a gente tenha uma ascensão legal aí e para que essas aulas possam dar continuidade e ser mantida, correto? Projeto Sambadania 2, não esquecendo que esse projeto só é viável e contemplado pelo projeto Nelson Seixas, tá? Um processo feito na cidade de São José do Rio Preto, projeto Nelson Seixas, correto? Agradeço a vocês, até a próxima aula.